E aí, molecada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai dar um rolezinho de T-Cross aí. Tinha prometido para vocês essa volta. Eu vou fazer um vídeo dando um rolê na estrada também. Sei que tem algumas pessoas que perguntaram, que estão com dúvida. Então hoje a gente vai fazer aí um vídeo bem interessante, andando na cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acabei não falando no vídeo anterior, para que a gente possa bater esse papo e trocar essa ideia aí. Vamos começar aqui. Porra. Vocês percebem que o sensor de estacionamento ele é bem completo. Ele é 360 graus. Ó. No painel, quando você está manobrando, ele mostra a frente, mostra atrás. Essa sinalização sonora dá para poder desativar nesse botão P. Inclusive, quando você está andando na rua, ela funciona também. Então, para algumas pessoas isso pode incomodar um pouco, mas é possível desativar. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, ele tem start-stop. Então, quando você para em algum lugar e encosta no freio, ele para o motor, soltou do freio ou encostou no volante, deu uma viradinha no volante, ele já volta a funcionar. Isso é bem tranquilo, isso aí com alguns minutos funcionando, alguns minutos você usando, você já se acostuma, na verdade. Como eu falei pra vocês, ficou alguns pontos que eu tinha esquecido de mostrar no vídeo anterior. O primeiro deles, pessoal, deixa eu parar aqui só pra gente poder mostrar, em relação ao câmbio dele. Vocês percebem que o câmbio dele, ele é automático, 6 velocidades, é um câmbio tradicional com conversor de torque, é um câmbio da Aisin. Ele tem ali as posições, a posição em que ele está, ele fica iluminado, como vocês podem perceber. Você consegue deixar ele no D, tradicionalmente, né? Ele não tem a posição S separada, ele é tudo junto, o D e o S fica tudo junto aqui, né? D/S. Se você quiser, você pode fazer as trocas sequenciais, botando ele para a direita, para cima sobe, para baixo desce as marchas. Se você quiser acionar o modo esportivo, é só dar um toque para trás. Você vai perceber que no painel ele vai entrar no modo S, um toque ele volta para o modo D, que seria o modo de condução normal, onde ele troca as marchas com pouca rotação. No modo S ele vai trocar ele com 4, 5 mil RPM. Então você não precisa colocar numa posição específica para poder fazer essa troca, tá? Eu geralmente deixo aqui no modo D e uso normalmente. Outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é que ele tem borboleta. Se você quiser fazer a troca manual, você pode fazer tanto aqui pela borboleta no volante, você pode fazer tanto aqui pelo câmbio, né, botando ele para a direita e fazendo as trocas sequenciais. As trocas de marcha desse carro, pessoal, vocês estão percebendo que ele privilegia o consumo de combustível, né? Esse câmbio ele sempre tenta economizar combustível, né? Ele sempre vai estar ali quarta, quinta marcha. O que está acontecendo aqui agora? Que merda. Deu ruim. Ele sempre vai tentar estar em uma marcha onde você tenha um baixo RPM, para que você consiga ter um menor consumo de combustível, tá, pessoal? Isso é interessante. Por exemplo, a 60 por hora, se você estiver andando com um pé leve, ele já vai botar quinta. A 65, 68 por hora, se você estiver numa velocidade constante, ele já coloca uma sexta. Então, ele está sempre em rotação baixa. Está sempre em rotação baixa. A 100 km por hora, ele vai ficar ali numa média de uns 1.800 RPM, mais ou menos. Ou seja, ele fica numa rotação de motor muito baixa, que privilegia aí o consumo. As pessoas pediram para mim falar um pouquinho sobre pontos negativos, né? Até para poder ter uma base, porque assim, é muito melhor você escutar isso de alguém que tem o carro. E geralmente os reviews, quando você vê um review, principalmente review especializado, não foca tanto nos detalhes e nos pontos negativos, foca mais em mostrar o produto, né? Eu acho que assim, um dos pontos negativos, na minha opinião, que nem é um defeito do carro, mas é uma postura
da Volkswagen é em relação à coloração do interior do carro na versão Comfortline. Para quem já está procurando pelo T-Cross e foi fazer test drive, vai perceber que a versão Highline com banco de couro tem esse interior branco, né? Que é uma cor sóbria, é uma cor de uma certa forma bem padrão, não é uma coisa que interfere, que chama muito a atenção. Inclusive é um conjunto de cores bem agradável. Só que a versão Comfortline, se você for comprar ele com o banco de couro, o interior ele é todo marrom. Ele é até parecido com aquela cor marrom Namíbia, se eu não me engano. Acho que é aquela cor perolizada, que inclusive é a cor mais cara que tem disponível no T-Cross. Assim, se você tem o carro marrom, você quer que o carro tenha o interior marrom, eu até entendo. Só que obrigar todo mundo a ter o carro com aquela cor é zoado. Você não tem uma cor neutra, uma cor mais genérica. E aquilo ali, na minha opinião, foi um ponto negativo que a Volkswagen acabou colocando por obrigar as pessoas a utilizar aquele interior com gosto duvidoso. Se você quiser ele com o interior sóbrio da versão Comfortline para baixo, você é obrigado a usar ele, por exemplo, sem o banco de couro. Aí você vai ter que colocar banco de tecido, aí o painel dele é na cor escura. Eu não acho que isso seja algo interessante. Pelo menos deveria existir a possibilidade de você ter uma outra cor, ou todo preto, o banco todo preto, o painel todo preto. Seria, na minha opinião, muito mais interessante, tá? O segundo ponto, que também não é um contra do carro, é que ele não tem, seria o ar-condicionado Bisone, né? Esse aqui é um carro de 125 mil reais, pessoal. Então eu acho, na minha opinião, que a versão mais completa desse carro deveria ter o ar-condicionado Bisone. Carros muito mais baratos, né? Por exemplo, você pega o 208, tem ar Bisone, e é um carro aí de 70, 75 mil reais. Tem carros que tem realmente uma proposta, né, e um preço menor e que já tem ar Bisone. Então não é uma coisa assim tão fora da realidade. Eu acho que esse carro realmente mereceria ter um ar Bisone, na minha opinião. Outra coisa que eu não gostei, que aqui também é questão de gosto e a minha percepção em relação à velocidade do limpador de para-brisa quando ele está na velocidade mais rápida. Eu achei que ele é meio lento. Pode ser uma impressão minha, mas eu achei ele lento, assim. Eu peguei uma chuva forte com ele bem na semana que eu comprei, e eu percebi que a impressão que eu tinha é que ele não dava conta o suficiente, né? Pode não ser considerado talvez um defeito, mas eu achei estranho, Outra coisa que eu considero um ponto negativo, e esse eu acredito que poderia ter sido solucionado pela Volkswagen se eles tivessem tido interesse, é em relação ao espaço interno do porta-malas quando você compra o carro com o kit de som da Beats. Quem comprou Polo com o som da Beats vai perceber que o subwoofer fica internamente dentro da roda do step e não ocupa um espaço a mais do que ele deveria ocupar. Você não perde espaço interno do porta-malas pelo fato de estar com o som da Beats instalado. Aqui, quando você está com o som da Beats instalado, ele fica do lado esquerdo, ele é alto e ele é comprido de profundidade. Ou seja, você perde aquela possibilidade de botar o tampo do porta-malas fundo. Como esse carro tem uma proposta de ser um carro familiar, que provavelmente você vai andar ali com 3, com 4 pessoas, né, com bastante bagagem, caso você venha botar ele na estrada para viajar, aquele espaço que você perde pelo fato de estar com o subwoofer da Beats no porta-malas acaba sendo um contra bem interessante, principalmente pela proposta do carro, que é a proposta de ser um carro familiar, um carro que provavelmente vai levar bastante bagagem, entendeu? Então acho que eles deveriam ter reavaliado isso aí. Outra coisa, o freio de mão, aqui a gente tem não sei se olhando para baixo vocês conseguem pegar, tem o apoio de braço. Esse apoio de braço, ele é ajustável para frente e para trás. Quando você bota ele para frente, que seria a posição onde você vai usar no dia a dia, ele fica numa posição onde é meio ruim de você pegar aqui o freio de mão. Eu acho que esse carro aqui merecia ter um freio de mão eletrônico, na minha opinião, tá? Uma coisa meio básica que poderia ter sido implementado e acredito que não iria encarecer tanto o custo do carro assim. Vamos falar um pouquinho sobre pontos positivos também. Eu acho que um dos pontos principais, na minha opinião, é o valor do seguro, tá? Esse carro tem um valor de seguro bem interessante, não é caro, não é nada absurdo, tendo em vista o preço de FIPE desse carro, que passa dos 100 mil reais.
Eu tava com um New Fiesta 2014 e a diferença que eu tive que pagar do valor que eu tinha de seguro do Fiesta, que era um carro que tinha um valor 3 vezes menor que esse aqui, foi mais ou menos uns R$450. Ou seja, o valor de seguro desse carro é bem interessante, entendeu? É lógico, vai depender muito do perfil. Se você é uma pessoa mais nova, pode ser que isso varie um pouco. Mas pelo menos assim, eu tenho 35 anos, minha esposa tem 39. E eu achei o valor do seguro desse carro bem interessante, bem adequado, tá, pessoal? Outra coisa que eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo é que, como esse carro está num período de lançamento, a Volkswagen está dando as primeiras 3 revisões grátis desse carro. Ou seja, você não vai gastar com manutenção preventiva por pelo menos 30 mil quilômetros ou 3 anos. O que eu mais gostei é que na Ford você tinha 3 anos de garantia, só que você ou chegava aos 10 mil quilômetros ou você era obrigado a fazer a revisão a cada 6 meses. Então você, na verdade, em 3 anos você fazia 6 revisões. Isso era um grande tiro no pé e com um custo elevadíssimo. A Volkswagen, ela te dá ou 10 mil quilômetros ou 1 ano. Ou seja, para quem anda pouco, eu ando uma média de 8, 9 mil quilômetros por ano. Então eu vou fazer as 3 revisões grátis. Eu não vou ter nenhum custo adicional e serão revisões anuais. Isso eu achei muito interessante. Achei que foi uma postura bacana da Volkswagen de ter feito. E acredito que isso pode talvez ser um ponto determinante na hora de você escolher qual carro você vai comprar. Ó, tem um outro carro, tem um outro T-Cross ali. Eu percebi que de 1 mês e meio pra cá tem muito T-Cross na rua, viu? Eu lembro que quando o Jeep Renegade lançou, a gente via muito Jeep Renegade na rua. É lógico que quando a gente compra o carro, a gente começa a prestar atenção nos outros carros iguais na rua. Mas eu tenho percebido que no último mês, principalmente, o T-Cross tem sido muito bem aceito pelo mercado. Tem vendido bastante, porque eu tenho visto muito T-Cross na rua. Eu geralmente vejo uns 3 ou 4 por dia, né? Isso mostra que o carro está sendo bem avaliado, né, pessoal? O consumo de combustível desse carro ainda não tem como eu fazer uma média, porque esse carro aqui está com 1.087 quilômetros. Ele está com consumo ainda de carro que está amaciando o motor. Então eu não tenho como ter certeza se o consumo que ele está tendo hoje vai continuar, se vai melhorar ou se vai piorar. Acredito que a tendência é melhorar, né? Hoje, andando trajeto só a cidade, a minha esposa está fazendo ali uma média de 12,5, 13 no painel. Eu não sei se a aferição que a gente tem no painel ela é real, se ela é precisa ou se ela tem alguma discrepância em relação ao que deveria ser. Mas no painel ela está fazendo uma média de 13, fazendo trajetinho curto ali na cidade, uma média de 10 km por dia, só trajeto urbano, não tem estrada, não tem... E geralmente com bastante trânsito, tá, pessoal? Geralmente com bastante trânsito. E acredito que seja um consumo muito bom, principalmente porque ele é um carro relativamente grande, ele tem esse design mais quadradão, não tem uma aerodinâmica tão privilegiada. Isso, pelo menos na minha opinião, é algo que eu considero aí interessante, tá? O consumo dele. Na estrada, eu não cheguei a fazer média, mas eu tenho um colega meu, Jacir, que também comprou um T-Cross na mesma semana que eu. Ele comprou, na verdade, primeiro, e eu comprei logo em seguida. E ele já fez algumas viagens mais longas com ele, e ele falou que ele conseguiu fazer média de 16. Então, eu considero, pessoal, que num trajeto de trânsito pesado, trânsito intenso, ele vai fazer uma média de uns 9,5 a 11, tá? E na estrada, andando ali a 130, 140, ele vai fazer uma média de 14,5 a 16. Vai depender muito de como que vai ser o teu pé, entendeu? Mas eu considero que seja um consumo interessante, tá, pessoal? Considero que seja aí um consumo adequado pela proposta do carro, até porque esse carro aqui ele tem um conjunto mecânico muito bem acertado, viu, pessoal? Tanto a parte de questão de motor, que é moderno, que é um motor com injeção direta, é um motor turbo, né? É um motor com 150 cavalos, tem 25 kg força de torque. É um motor que não vai te deixar na mão. As pessoas perguntam para mim se existe muita diferença em relação ao motor 1.0, né? Eu posso dizer para vocês, quando eu fui fazer o test drive, eu experimentei primeiro essa versão 1.4 e depois eu experimentei a versão 1.0. Eu posso dizer que as duas versões de motorização vão te atender muito bem, mas
Se você tem a tendência de andar com o carro mais carregado, e se você tem a tendência de andar com o carro mais na estrada, eu considero que seria interessante você tentar optar pela opção 1.4, porque você vai ter as retomadas mais vigorosas, você vai ter de uma certa forma um pouco mais de folga para você poder fazer, por exemplo, uma ultrapassagem de emergência. Sabe quando você está ali para ultrapassar um caminhão e você dá aquele pé e você espera que o carro responda de forma rápida, de forma segura? Eu não vou dizer que o motor 1.0 não te proporciona isso, mas quando você começa a ganhar velocidade, a versão 1.0 ele é bem mais lenta em relação à resposta de começar a ganhar velocidade, principalmente em momentos de emergência. Você vai ultrapassar um caminhão, você vai fazer uma retomada um pouco mais brusca. O motor 1.4 te dá essa segurança de você, por exemplo, dar o pé numa ladeira e ele continuar a ganhar velocidade de forma rápida, de forma constante. Você consegue fazer uma ultrapassagem numa serra, por exemplo, de forma muito mais confortável. Geralmente o vendedor vai dizer para você: ah, existe diferença do 1.0 para o 1.4? Ah, quase nenhuma. Ou existe, mas é muito pequena. Isso na verdade é meio que uma balela de vendedor, porque ele de uma certa forma ele prefere equiparar os dois como se fosse tudo a mesma coisa, até porque a outra versão é 10 mil reais mais barata. Então a probabilidade de ele fechar o negócio é muito maior. Eu não estou dizendo que os vendedores estão aqui mentindo para vocês, mas existe diferença do 1.0 para 1.4? Existe, e ela é perceptível, principalmente na estrada. Na cidade, sinceramente, eu achei que ambos conseguem entregar um desempenho mais do que satisfatório. É lógico que o 1.4 tem um rendimento muito bacana, muito melhor, na verdade, mas na cidade o 1.0 vai muito bem. Na estrada eu senti que em algumas situações ele demora um pouco mais para reagir, e também ele é um pouco mais ruidoso. O motor 3 cilindros, ele tem aquele som característico, ele trepida também um pouquinho mais, pouca coisa, mas ele trepida, você sente que ele é um pouquinho, ele vibra um pouquinho mais, e ele tem reações um pouco mais lentas, tá, pessoal? Bom, pessoal, então eu acredito que seja isso aí. Esse vídeo aqui ficamos por aqui. Eu vou fazer mais alguns vídeos. Eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês ele estacionando sozinho. É bem interessante de ver o funcionamento do Park Assist 3.0. Mas esse vídeo aqui basicamente é isso. Eu acho que tirei algumas dúvidas, troquei uma ideia, mostrei para vocês o funcionamento do carro dentro da cidade. Eu acredito que seja isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa nos comentários. Isso ajuda pra caramba a gente a tentar melhorar a cada dia o nosso conteúdo. E esse aí é o famoso Shopping Miller. Então é isso aí, pessoal. Falou! GoPro, parar de gravar.